Que eu quero inspirar você, como que um dia eu comecei a trabalhar no atacado com chinelos na cidade que eu morava. No ano de 2018, eu tinha uma loja física de calçado, eu e minha esposa, e eu tinha também uma loja de eletrônicos. E então eu decidi a sair para vender chinelos no atacado. E eu comprei naquela ocasião 120 pacotes de chinelos, assim como esses, somente para começar a vender no atacado na minha região. E aí o que eu fiz? Eu colocava no porta-mala do meu carro e aí eu estipulava da seguinte forma: na segunda-feira eu descia para uma região para passar nos pequenos comércios e estar revendendo. Na terça-feira eu escolhia uma segunda região. Na quarta-feira eu escolhia outra região. Na quinta eu escolhia outra e quando era na sexta-feira eu fazia minha própria região. E aí como que eu trabalhava? Eu ia direto, por ser chinelo, que eu considero um dos melhores calçados para você começar no atacado, porque ele tem um valor muito baixo para você começar, uma barreira de entrada muito baixa perante outros modelos que você vai aprender ao longo dessa conversão. Mas os chinelos, ele é um tipo de segmento que ele cabe bem em diversos comércios. Então, sendo assim, eu comecei a fazer essa rota que foi muito lucrativa. E o mais interessante é que eu fazia, por exemplo, assim, quando eu ia para determinada região, eu ia para uma cidadezinha pequena, um pouco mais afastada, num raio aí de 80 a 100 quilômetros da cidade que eu morava. O que eu fazia? Eu passava em pequenos comércios, eu passava em mercearias, passava em mercadinhos, passava em lojinhas de roupas, lojinhas de calçados, lojas pequenas, pequeno empreendedor. Porque como eu tinha naquela ocasião pouca quantidade para atacado em vista de uma fábrica dessa que tem bastante coisa, o que acontece? O grande pulo do gato é você começar justamente com os pequenininhos, aquelas pessoas que também estão sonhando em conseguir grandes coisas na vida. E o mais interessante do atacado é porque você vai lidar com muitas pessoas que estão sonhando em prosperar. Então elas vão comprar de você naquela fé, naquela expectativa dela vender, lucrar, prosperar, para ela voltar e comprar mais. E nessa pegada, o que eu fazia? Eu passava nos pequenos comércios, encontrava às vezes sacoleira, encontrava barbearia, era lojinha de variedade, e eu chegava com pacotes assim, ó, como esse, que vem 12 pares, né? Que é assim que ele sai direto da fábrica. E aí o que eu fazia? Eu entrava dentro da loja e começava a oferecer o dono da loja, né? Então eu chegava e oferecia: olha, eu tenho um pacote de chinelo, eu vendo no atacado, eu trago aqui na sua porta, eu vou passar aqui toda semana. E aí o que acontecia? Na primeira rodada que eu passava, as pessoas não compravam. Mas por que não compravam? Se chinelo é um negócio muito lucrativo e muito legal. É porque às vezes a pessoa não te conhece. E o lojista, o comerciante, ele quer ter uma confiança de você, ele quer ter segurança de que ele vai comprar de você e você vai continuar passando. Porque nenhum comerciante, nenhum lojista, ele quer comprar de você e de repente vender sua mercadoria e você sumir. Então, para isso, eu usava justamente esse gatilho. Não, eu passo aqui toda semana, estou fazendo a minha rota, e você comprando aqui, eu não vou vender para outras pessoas aqui próximo e você vai ter essa exclusividade. Pessoal, vocês não têm noção o quanto isso tem impacto e tem poder para você fazer uma venda. Por quê? Todo lojista, todo comerciante, ele quer ter exclusividade. Então, de alguma forma, não cometa esse erro de você um dia vender para um comerciante, atravessar a rua e vender para o concorrente dele ou quem sabe do lado. Então, se você for eticamente ser um grande atacadista e você vender para um comerciante, eu recomendo que você ali num raio, por exemplo, de talvez 1 a 2 quilômetros perto dele ali, que você não ofereça mais para que as pessoas não possam ter exclusividade. Mas agora, se ele não comprar de você, aí com toda certeza, toda essa exclusividade você passa para o concorrente dele. E é assim que funciona o mercado de você vender no atacado, porque muitas pessoas podem cometer esse erro de acabar de fazer uma venda para a pessoa, atravessar a rua, naquela ânsia, naquela vontade de vender, atravessar a rua, vender para o concorrente ou vender para o concorrente do lado, e aí acaba que na história nem o concorrente nem ele vai continuar comprando de você, porque vai achar isso meio fora de ética. E o mais interessante é você propor para o seu cliente uma exclusividade de negócio. E olha só que legal. E aí nisso eu passava nas pequenas lojinhas, nos pequenos comércios, e eu deixava em pequenos pacotes. Então essas pessoas começaram a comprar ali 3 pacotes, 4 pacotes, 5 pacotes, tudo para começar o negócio.
Porque quando a pessoa nunca te viu e sabe que você tem uma mercadoria boa, ela costuma comprar alguma coisinha pouca, pelo menos para conhecer sua mercadoria, para conhecer sua qualidade e até mesmo ela vê se sua qualidade é muito boa para ela continuar trabalhando com você. Então muitas das vezes eu vendia 3 pacotes em um, aí andava um pouco mais, vendia 4 pacotes, 5 pacotes. E desse formato de negócio, eu fui entendendo que a cada dia da semana eu tinha que ir em um específico tipo de cidade. Por quê? Enquanto eu ia na cidade da segunda-feira e de repente eu precisava na outra semana de voltar, então eu ia para terça-feira para outra região, para eu não ficar fazendo somente a mesma região. E aí, quando eu ia para outra região, automaticamente eu ia abrindo um leque de rota, né, que a gente chama quando você está vendendo aí no atacado para toda a sua região. E quando chegava na sexta-feira, eu vendia na minha própria região, vendia para os comerciantes locais, aqueles que não tinha nada a ver com a minha loja de calçado. Então eu vendia para pequenos mercearias, pequenos mercadinhos, vendia também para barbearia, que eu acho um excelente negócio. Você pode vender chinelo masculino ou feminino em salão de beleza, porque geralmente é um item que agrega muito valor. E um pacote de chinelo desse, por exemplo, naquela época, eu vendia em média de R$70, R$80. Isso tudo porque quando se compra no atacado, você paga ali em torno de R$5, R$5,50, é R$6, R$6,20, R$6,80. Então, se você multiplicar vezes 12 mais a sua margem de lucro, automaticamente você vai ver que um pacote que você vai vender para um cliente, ele vai sair ali na casa de R$80, R$90, com 12 pares, ou 100, e isso é altamente fácil para um comerciante comprar de você e ele investir no lugar dele, porque muitos comerciantes às vezes não compram, porque eles não têm aquela segurança de que você vai voltar, ou até mesmo porque não tem quem forneça. Então esse primeiro passo que eu quero trazer justamente para vocês, esse insight, é porque quando você vai no cliente, é a melhor forma de você faturar, fazer dinheiro imediato de forma honesta. Naquela época, nas primeiras viagens que eu fazia, eu saía de manhã em torno de 7, 8 horas da manhã, porque o comércio geralmente abre 9, né? E aí eu passava de comércio em comércio e eu vendia 2 em 1, às vezes eu não vendia, às vezes eu vendia 3, às vezes eu vendia 5, às vezes não vendia. E quando eu chegava no final do dia, eu vendia 10, 15 pacotes de chinelos. E isso me dava um lucro ali na hora, no atacado, que a gente vai entender um pouco mais à frente sobre questão de lucro, que dá uma média ali mais ou menos eu ganhava mais ou menos 300, 250, 400 reais por dia, somente vendendo no atacado. E isso dava no meu bolso um valor aí de 1.500, 2.000, 1.800. Só que as pessoas devem estar perguntando, cara, mas você vendia 2.000 reais por dia, 1.500, 1.200? Sim, porque no atacado é diferente do varejo. No varejo, quando você vai vender ele picado, 10 reais, 15 reais, 20, entende? Agora no atacado não, no atacado nós estamos falando de volume, nós estamos falando de quantidade de mercadoria. Então a pessoa ela vai te comprar um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Então numa pequena negociação que eu fazia com um comerciante, ele me comprava 300 reais. Numa pequena negociação que ele me comprava 4, 5 pacotes, ele me dava 400, 500 reais. E aí você batendo uma meta de tentar vender em 10 comércios por dia, 5 comércios por dia, 6 comércios por dia, de acordo com sua pegada, de acordo com sua determinação, você faz 1.000, você faz 1.200, faz 1.500, faz 2.000, faz 3, faz quanto der para se fazer a partir do momento que você tiver boa mercadoria, bom preço e boa estratégia de venda. E nessa época, o que eu fazia? Eu tinha toda essa estratégia que eu ia segunda-feira numa direção, terça-feira em outra, quarta em outra, e assim foi indo. Quando passa as primeiras semanas, ela realmente, pessoal, ela tende a ser um pouco difícil de comprar. Seu possível cliente, ele não te conhece. Mas quando você passa na segunda semana, ele já vai lembrar de você, ele já viu que você passou semana passada. E uns ou outros acabam ainda não comprando porque ainda quer ver mais de você. Mas o mais legal é que nessa pegada já vai ter pessoas que já vão começar a comprar. E você passando seriedade, determinação, que você vai voltar todas as semanas e que de alguma forma não vai deixar o seu cliente na mão, pessoal, isso já é 50% da sua venda. E quando você oferece uma exclusividade para o seu cliente, que você vai atender somente ele ali, pessoal, ele tem uma grande decisão a fazer. Ou eu vou comprar essa mercadoria desse meu fornecedor, ou então esse fornecedor vai vender para outro comerciante aqui que pode me derrubar. Então ele
ele fica muito pressionado e ele acaba tendo que te comprar. E aí é gostoso, porque você vai fazer vendas de 2 pacotes, 3 pacotes, 4, 5, ou quantos mais você fizer, e nesse montante você vai faturar ali por venda, você vai fazer talvez R$200, 300, 500 por cada venda, por cada negociação. Chega no final do dia, quando você vai somar, você teve ali talvez uma venda de R$3.000, de 2, de 1.500, 1.800, 1.200 e faturou talvez 300, 400 reais limpinho, somente fazendo uma coisa gostosa, prazerosa e levando o sonho para a pessoa. E o mais legal, pessoal, porque isso é uma crescente, tá? Você necessariamente não precisa viver disso a vida toda. Você pode ir atrás dos seus clientes só até o seu negócio engatilhar, porque depois que ele firmar, você pode contratar vendedor para estar fazendo a sua rota, ou então você pode simplesmente fazer com que essas pessoas vão até o seu depósito comprar de você, ou quem sabe você fazer um sistema de entrega para você vender da sua casa e não precisar ficar tendo esse gasto de ir até o fornecedor. Essa é uma das formas mais sadia, mais bacana para quem quer começar no atacado, tanto com pouco em recurso, com pouco investimento, assim como pessoas que querem já começar logo, arrebentando de vender. E lógico que se você ter sua porta aberta para vender, lógico que vai se sair muito bem, mas quando você vai direto no cliente, você encurrala ele de um jeito e ele não tem outra opção a não ser comprar de você no atacado. E outra coisa que é interessante, porque quando você começa a vender o chinelo, vão te aparecer muitas outras oportunidades. Outras pessoas, quando você vai numa loja de roupa ou de calçado e a pessoa vai te comprar o chinelo, ela te pergunta: olha, você vende só chinelo? Será que você não tem rasteirinha? Será que você não tem tênis no atacado? Se tivesse, eu compraria. E aí que tá a grande sacada desse negócio de você começar no atacado, principalmente se for o seu desejo começar com chinelo. Porque quando eu fazia isso, automaticamente eu tirava pedido de calçado e na outra semana, quando eu ia entregar, eu simplesmente já chegava e entregava o chinelo e justamente os calçados. Então foi desse jeito que eu consegui, dentro de 3 meses, fazer uma rota altamente lucrativa na minha região e poder faturar ali em média de 20 a 30 mil reais por mês com essa rota, tudo fazendo venda gradativamente. E o mais interessante, naquela ocasião, no ano de 2018, eu e a minha esposa, nós decidimos mudar de cidade por questão que a gente já estava com outros projetos a mais e vemos outros planos de fazer viagens internacionais, e isso fez com que eu necessariamente pensasse: poxa, e o que eu faço agora com essa rota que eu já estou faturando? Até mesmo porque eu já tenho outros investimentos, então eu precisava de alguma forma deixar essa rota em boas mãos, e foi aí que eu fiz a venda dessa rota, toda essa estratégia montada para um querido amigo meu de infância que falou: Japa, eu gostaria muito de entrar no mercado do atacado e vender assim como você, mas eu ainda tenho que começar, não tenho rota, não tenho isso e aquilo. E ali numa negociação, acabei vendendo esse meu modelo de negócio, essa carteira com os meus clientes, mais o meu estoque. Naquela ocasião, consegui vender por 40 mil reais em 3 meses, que eu consegui crescer o meu estoque e fazer ele vender. E depois eu peguei esse dinheiro e fui mexendo com outros investimentos. Foi quando minha assessoria começou a dar certo, eu comecei a viajar pelo Brasil e ajudar as pessoas a montarem suas pequenas lojinhas, montarem seus atacados e montarem todos os seus negócios. Então, gostou do conteúdo? Tem interesse em se tornar um atacadista de calçados na sua região? Então clique no primeiro link da descrição e vem com a gente!